Meu objetivo hoje é trazer principalmente soluções que ajudam o condomínio a ter maior autonomia na relação energética. É um grande problema na nossa região e o objetivo principal desse tema é trazer como que o síndico consegue ter um controle maior, trazendo maior confiança, confiabilidade e conforto, inclusive, para os seus condôminos. Tá? E aqui a gente começa com um ponto importantíssimo. Né? Quantas vezes já ficamos sem energia em condomínio, prédio, seja nosso apartamento ou até mesmo na área comum, né? E são pequenos relatos, né, do que aconteceu no Brasil no último ano, né? Então a gente tem problemas, desde problemas meteorológicos até mesmo problemas vindos da própria rede da concessionária ou problemas como São Paulo voltado à sobrecarga de energia. Tá? Então, isso aqui são coisas que acabam prejudicando a operação, deixando, obviamente, situações mais desconfortáveis dentro do condomínio, onde você está no elevador ou está, enfim, entrando com um carro na garagem, acaba caindo energia e você tem um problema sério quanto a isso. Tá? Aqui é o vídeo de apresentação da empresa, não sei se vai conseguir enxergar muito bem lá atrás. Crescer exige decisão e também muita energia. A Solturi tem presença nacional, unidades próprias em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e projetos entregues em todo o Brasil. Hoje somos mais de 14 mil clientes, totalizando mais de 200 mil painéis solares já instalados. Isso mostra solidez em uma empresa em constante expansão. Mas a Solturi vai além de placas solares. Entregamos soluções para residências, indústrias, agronegócio, além de backup de energia e eletropostos. Somos a empresa de energia que mais cresce, porque entendemos que energia não é só uma despesa, é uma decisão estratégica que pode trazer segurança e mais competitividade. Se você também quer ver a sua empresa crescer e sabe o peso que a energia tem no seu custo, venha falar com a Solturi. Isso é um pouquinho da nossa unidade matriz, um pouquinho da nossa operação, e contextualizando, a Solturi hoje tem uma operação nacional, né? Então Santa Catarina é uma das nossas primeiras operações, Jaraguá do Sul, que é a nossa matriz, mas hoje nós atuamos no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, obviamente. E aqui, algo importante para a gente começar a nossa discussão. O futuro da energia ele é flexível, inteligente e com armazenamento. Porque, na verdade, hoje o problema do nosso país não está, de fato, na geração de energia. Nós chegamos a números muito expressivos de geração sustentável, desde hidrelétricas a, inclusive, agora a energia solar. Passamos de 20% da matriz elétrica do país em geração fotovoltaica. Isso traz altos benefícios para nós em relação a preço de energia. Porém, como nós temos toda essa geração, nós não temos um ponto que é muito importante, que é o controle sobre essa energia gerada. Então a gente acaba gerando muita energia, mas o problema é que o controle sobre essa geração ele é muito complexo. Quando a gente fala de hidrelétricas, existe um controle de fato, porque você tem um armazenamento da água que está naquele reservatório e você pode tanto parar de ter uma alta vazão, quanto aumentar a vazão para gerar mais energia e resolver um problema pontual. Quando a gente fala de energia solar, isso já é muito ao contrário. Você tem N problemas que a gente vai discutir aqui. Tá? Então, sem energia, o que acontece? Né? Seja no nosso condomínio, na nossa casa, no nosso apartamento, inclusive. Segurança em risco, então a gente está falando de portão eletrônico, sistemas de monitoramento, câmera, acesso o controle de acesso ao condomínio, né? Mobilidade comprometida, então elevadores acabam parando de funcionar, você tem dificuldade de acessar algumas áreas por conta disso, e o patrimônio acaba ficando fragilizado. Então a gente acaba tendo um problema quando a gente tem essa falta de energia, principalmente com a segurança, onde, né, eu não sei como que acontece nos condomínios de vocês, mas no que eu moro, quando acaba a energia, infelizmente o portão ele tem que ficar muitas vezes no manual, né, e isso acaba gerando um problema de segurança. Né, alguém pode esquecer, e normalmente esquece, e aquilo fica aberto e pode acontecer, enfim, uma infinidade de coisas. Então são 3 pontos importantes a qual uma solução que eu vou apresentar para vocês resolve de maneira rápida. Tá? E o objetivo principal aqui não é só falar de apagão. Né? O apagão, de fato, e a queda de energia, ele é um problema muito sério, mas nós temos outros problemas que a solução com baterias de backup, que é o que nós vamos apresentar, resolve. Porque nós passamos por N situações críticas voltadas à energia no Brasil. Tá? Então, aqui a gente tem uma matriz, tanto de
problemas, quanto de solução, quanto de histórico, né, do que aconteceu. Então, o que a gente tinha? Um aumento de consumo por energia elétrica. Como que eu resolvo isso? Eu tenho uma necessidade de geração de energia. Como que eu resolvo isso? Eu tenho uma expansão de geração distribuída. E o principal disso é, quando a gente fala de distribuída, a gente fala de residências, comércios, condomínios, enfim. Isso é geração distribuída, que é o que nós temos. O que eu começo a ter? Quando eu tenho um alto índice de geração de energia por fotovoltaico, por energia solar, eu começo a ter problemas com inversão de fluxo. Não sei se aqui é muito raro, acontece ainda, mas já vem acontecendo. Hoje, aproximadamente 20% do estado de Santa Catarina já teve projetos negados por inversão de fluxo. Significa basicamente o seguinte: você até quer colocar um projeto fotovoltaico lá no seu condomínio, na sua casa, onde for, mas a concessionária vai te limitar a uma certa potência de energia, justamente para que não comprometa a própria rede da concessionária. Isso é algo muito comum aonde? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nosso vizinho, inclusive Rio Grande do Sul, nós temos unidade lá, e nós temos vários problemas quanto a isso. Tá? E eu causo também um congestionamento, uma saturação na rede elétrica. Impactos técnicos e regulatórios é que eu não consigo avançar mais com soluções voltadas à energia fotovoltaica, porque eu acabo ficando limitado em capacidade de instalação. Porque quanto mais eu instalo, maior eu agravo um problema que irei apresentar para vocês. Tá? Então a gente tem diminuição de incentivos para injeção na rede, que é o que vai acontecer muito em breve. Tá? Fatores adicionais que vão agravando isso: limitação da infraestrutura, isso não é novidade para ninguém, né? Nós temos hoje uma rede que ela precisa, de fato, de uma melhoria contínua na infraestrutura, e isso custa muito caro, consequentemente leva muito tempo para ser feito. Tá? Parte da solução para isso, né? Quais são as consequências? Né? Você tem uma menor atratividade, então algumas pessoas deixam de colocar na conta, colocar o projeto fotovoltaico por conta disso, e a gente começa a ter um consumo mais inteligente de energia no futuro, que tem casamento perfeito com baterias. Tá? E a energia solar faz parte dessa solução, faz e fez parte. Né? Como que ela fez isso? A capacidade instalada ela subiu só em 2024 36%. E esse ano, novamente, qual que é o maior mercado que cresce com energia solar hoje no Brasil? É GD, sistemas residenciais. É o que mais cresce. Grandes usinas já não conseguem mais ser conectadas em vários lugares por conta do problema anterior, que é a inversão de fluxo. Então, existe um crescimento muito grande no Brasil em relação a isso. E percebo aqui, né, países que mais instalaram energia em 2024, existe uma grande diferença, né, entre posições como a nossa, que é uma boa posição, e da China. Né? É uma diferença bem grande. Né? Então, detém mais de 50% global do que foi instalado no ano 2024. A projeção de 2025, a gente continua tendo um crescimento aonde? No residencial. Então, naturalmente, isso acontece, é o mercado mais pujante, é o mercado que vê, de fato, hoje o maior nível de rentabilidade na solução, então cresce cada vez mais. Tá? Porém, tá? Nós temos energia solar, é uma solução muito boa, a gente tem economia na conta de energia, resolve N problemas que nós temos hoje, só que ela causa outros problemas, tá? E é o que eu vou trazer agora. E pode parecer engraçado, né? Como que a energia solar pode causar um problema? Ela causa um problema, e não é só um problema meu que instalei, é um problema estrutural, tanto que eu causo para o entorno, quanto para a infraestrutura da rede elétrica. Como que isso acontece com esse problema? O descasamento entre geração solar e o perfil de consumo de energia. Por quê? Pergunta rápida. Qual que é o maior período de consumo de energia nas nossas casas hoje? Não é durante o dia. Consequentemente, vai ser das 6 horas da tarde até as 10 da noite. É onde a gente chega em casa, toma banho, acaba usando mais eletrodomésticos, liga o ar-condicionado. Isso é um grande problema. Inclusive, que vai se agravando nos últimos tempos, porque esse mesmo período de consumo de energia esse aqui, ó, percebam, né? Aqui a gente tem um excedente solar, o consumo de energia normal, um pico de consumo que é onde? Entre as 18 e as 20, a meia-noite, né? Então o maior pico de consumo está aqui, às 21 horas. Então esse é um grande ponto que a gente tem que pensar. Com a evolução da eletrificação de carros, o que vai acontecer com isso aqui? Vai aumentar, porque é natural que eu use o meu veículo elétrico durante o dia, chegue em casa, final do dia, e coloque esse veículo para carregar. Então eu gero mais um problema que agrava essa situação. Isso aqui é um reflexo que vai causar exatamente isso. O nome disso aqui é curva do pato, a famosa Duck's Curve, que é um evento que aconteceu na Califórnia, tá? E a gente chegou a ter um problema. Percebam que aqui a linha final, a gente tem uma negativa. Então, eu tenho excedente de energia maior do que o consumo. Então,
ao meio-dia, eu tive um problema. Eu gerava e jogava energia para a rede da concessionária em volumes maiores do que o consumo naquele momento. O que isso acontece? Eu colapso a própria rede. Então isso é um grande problema. Por que isso aconteceu? Porque chegaram a números próximos, maiores que 20% da matriz energética da Califórnia, gerada por fotovoltaico. A energia é boa, a energia é limpa, a energia é barata, porém causa um problema estrutural em relação a exatamente isso. Tá? Então, porque não tem hoje, né? Se a gente pensar um sistema solar tradicional, eu gero energia durante o dia, vou usar uma boa parte dessa energia, sobrou energia eu vou injetar na rede da concessionária e de noite eu vou buscar esse excedente e o principal, esse excedente sobra para a próxima semana, próximo mês e, consequentemente, eu tenho 5 anos para utilizar. Tá? Isso hoje no Brasil já acontece. Não no Brasil todo, mas acontece onde? Em Minas Gerais, aconteceu onde? No Rio Grande do Sul. Por isso que nesses lugares se tem uma grande dificuldade de instalação de novos projetos fotovoltaicos. Tá? E aí, vamos lá. Como é que a gente chega nisso, né? Olha os números, né? Isso aqui são reportes de inversão de fluxo. O nível de inversão de fluxo em cada estado. 81%. O nosso vizinho, Rio Grande do Sul, 63%. Foram reportados de projetos que foram negados por inversão de fluxo. E quando a gente tem um problema com inversão de fluxo, a decisão é ou instala, ou não instala, ou instale uma potência menor. E isso, de fato, é um problema, porque você não quer instalar só uma parte, você quer instalar o todo. Né? Então, aqui a gente tem duas notícias importantes. A CEMIG, que é de Minas Gerais, afirma que o cliente só pode injetar energia solar das 19 às 5 horas da manhã. Como que eu vou injetar energia solar das 7 da noite às 5 horas da manhã? É uma piada, né? Não tem como fazer isso. Mas, obviamente, por que isso foi feito? Foi feito justamente porque, fora desse horário, a injeção de energia estava sendo superior ao consumo de energia. Então, eu gero um problema estrutural. Curtailment bate recorde e atinge 28% da geração centralizada, diz Bradesco BBI. O que acontece aqui? O que é o curtailment? Imagine que a gente tem no Brasil usinas de grande porte instaladas em operação hoje. Quando a gente fala de usina de grande porte, vamos pensar Janaúba. São mais de 700 mil painéis solares instalados. Como que eu controlo a geração de uma usina dessa? É muito mais fácil do que controlar pequenos projetos instalados em residências. Então, o curtailment basicamente é eu pegar essa usina no pico de geração e a própria ANEEL corta a geração dela. E chegam a cortes até 40% dessa energia. Então, pense que um investidor foi lá, reuniu esse capital, investiu numa usina de bilhões de reais e hoje 40% daquele investimento que ele pensou em retornar é cortado pela própria agência reguladora. Tá? Isso é um problema muito sério. E existe uma briga no mercado de energia onde as grandes usinas brigam com projetos pequenos porque acaba refletindo na residência. Né? Então, hoje, se você lá em Minas Gerais quiser instalar um projeto de energia solar, você só vai conseguir instalar até 20 placas solares, não mais que isso, independente quase do seu consumo. Isso é um problema muito sério, porque as pessoas querem evoluir. Então, aqui a gente gerou um problema tanto econômico na região, porque você tinha várias empresas que vendiam essa solução, quanto da utilização da própria solução na prática. Né? E nós estamos aqui, 20%. Então, o estado de Santa Catarina hoje tem 20%, que eu já considero um número relativamente alto. Né? Nós não estamos atrás de muita gente. Nós estamos bem avançados. O solar avança em Santa Catarina de uma maneira bem pujante. Inclusive, uma das maiores empresas de energia solar do país, uma delas está em Santa Catarina. Né? Então, hoje, a Soltura ela se posiciona como uma das 3 maiores empresas do Brasil e nós estamos em Santa Catarina. O volume de projetos rodados dentro da concessionária é realmente relevante, que pode sim causar um problema no futuro. Tá? Como que a gente vai resolver isso? Tá? E aqui a gente traz outro problema na nossa região, né? Região Sul é a mais propensa a ter tornados no Brasil. Obviamente, a gente sabe muito bem na prática isso, né? Passamos agora, o fenômeno El Niño vem voltando a nos prejudicar aqui. Eu estive na semana passada no Rio Grande do Sul, bem quando começou os ventos e tudo mais, e realmente muito complexo. Teve queda de energia, inclusive. Tá? São Paulo amanhece com mais de 1,5 milhões de residências sem luz após dia de vendaval. Baixa de qualidade de energia rural ainda é desafio para investimentos no campo e o temporal deixa quase 40 mil pessoas sem energia. E a gente sabe muito bem que na área rural também é um grande problema. Mas hoje, nas áreas centrais, é maior ainda, porque tudo depende de energia. Ninguém consegue hoje sobreviver sem energia elétrica. Este evento aqui não aconteceria sem energia. Ponto 1, inclusive. Tá?
O que está acontecendo lá fora, no mundo? Né? Porque o Brasil ele é um reflexo de coisas que acontecem fora do Brasil. Obviamente demora um pouco de tempo para chegar até nós, mas é um reflexo. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Né? Histórico de acréscimo de armazenamento nos Estados Unidos por setor. Então, o residencial, que é a menor fatia, né, ele já cresceu substancialmente em 2024. Né? Grid scale também, que são os grids em escala. Então, vamos pensar que a própria concessionária vai começar a investir em baterias para armazenar energia nas próprias subestações. Isso também é uma solução que muito em breve vai acontecer. Inclusive, está rolando agora um leilão na ANEEL para justamente captar BESS, que são sistemas de armazenamento, para conseguir fazer isso em grid scale. Né? Distribuição total do acumulado de armazenamento dos Estados Unidos por estado. Como a gente falou da Califórnia, o que acontece? 53% dos projetos na Califórnia hoje possuem sistemas de armazenamento operando. Tá? Já comparado aos outros estados, um número muito menor. O Texas também já começou a passar por isso, inclusive o Texas, há 2 anos atrás, passou por um problema energético, e lá você tem um nível de comercialização de energia muito mais acessível, e você consegue comprar e vender energia de maneira fácil. E chegou momentos que o quilowatt-hora, que aqui, exemplo, é 88 centavos, no Texas chegou a um momento do dia que era $100, 1 kW de energia. Como é que você trabalha desse jeito? É bastante complexo o nível de gestão disso. Tá? Capacidade na Europa, crescemos 15% em 2024, né? E capacidade de armazenamento por setor, novamente o residencial começa a ganhar relevância, tanto em 2024 quanto em 2025. E a utility scale também. Tá? Então, todos esses números são voltados a armazenamento em bateria, tanto para residencial, para a rede da própria concessionária e para a indústria. Coisas que nós precisamos começar a nos preocupar. México anuncia obrigatoriedade de armazenamento de energia em baterias. Obrigatoriedade. Você é obrigado a colocar um sistema solar com baterias para você conseguir instalá-lo. Ponto. Não tem opção. Eu tenho que colocar com baterias. Instalação de armazenamento de energia na China aumenta 110% em 2022. Em 2022. Então, nós estamos já em 2026, já fazem quase 4 anos. E lá atrás a China já pensava de maneira muito mais eficiente sobre o controle da energia que ela mesma gerava. Né? A gente viu que 55% da geração global, dos sistemas globalmente instalados foram na China. Obviamente, eles vão ser a potência que vai controlar essa energia de maneira mais eficiente. O governo exige integração de armazenamento de energia de 2 horas em licitação de energia solar. Por que de 2 horas? Porque possivelmente eu vou armazenar 2 horas de carga e descarregar aonde? No horário de pico de consumo. Tá? Que é o que nós vamos mostrar aqui também. E a Califórnia, por isso daquele número lá atrás, exige energia solar em baterias em estruturas comerciais. Então imagine que você tem lá um comércio, você quer colocar energia solar, pode até colocar, mas você precisa colocá-lo com a utilização de baterias. Senão você não tem como instalar o sistema fotovoltaico. Tá? E aqui no Brasil, como que a gente está nesse momento? Né? Histórico de capacidade de armazenamento. A gente teve uma grande evolução, né? Principalmente agora em 24 e 25. Isso por motivos que eu vou apresentar lá na frente, mas principal é pela redução de custo do acesso a baterias. Né? Então hoje o preço de uma bateria de lítio, uma bateria utilizada no fotovoltaico, reduziu bastante. Né? E o Brasil se prepara para marco regulatório, inclusive isso aqui está caminhando quase para ficar 100% finalizado, tem muita discussão acontecendo. E um novo protagonismo em mercado brasileiro serão as baterias nos próximos anos. E a nossa WEG, que é o maior parceiro da Solturi hoje, anuncia investimento em uma fábrica somente de sistemas de armazenamento. E a WEG já fabrica isso hoje nacionalmente. Tá? Vamos lá. Avanço tecnológico e redução de custo. Aqui que a gente vai chegar. Por que esses números cresceram? Né? Lá em 2017, olhem a queda livre que isso acontece. E nós estamos aqui em 2024, e nós tivemos 2 grandes reduções, em 25 e 26. Então, hoje, nós temos um custo de aquisição de baterias muito reduzido em relação ao que era lá em 2020, por exemplo. Então, a gente tem números próximos a 70% a 80% mais baratos os projetos com bateria do que eram no passado. Tá? Uso global de baterias por aplicação, né? Veículos elétricos, obviamente, tomam uma maior proporção, né? A mesma bateria de lítio utilizada no veículo elétrico, a bateria de lítio utilizada no sistema de armazenamento para indústria ou residência. Atrás do medidor, que significa normalmente backup de energia, né? Ou
trabalhar da maneira que eu vou explicar depois. O off-grid, que é totalmente isolado da rede, tem um número muito pequeno, mas justamente porque ele é off-grid. Então, poucos comunicam a instalação desse sistema, porque não é necessário para a concessionária que esteja lá. Tá? O que o futuro da energia nos reserva? Isso aqui é importante. A gente falou de problema com o consumo e tudo mais, né? Veículos elétricos, né? Cresceram no Brasil e a projeção até 2040 vai esbarrar em limites reais. E quais são os limites reais? São voltados à energia, né? Antes nosso colega estava falando sobre a parte dos carregadores veiculares, que já é uma barreira técnica de instalação, de maneira de instalar esse projeto, mas principalmente é a capacidade energética disponível, tanto no condomínio quanto na rede, para isso acontecer. Né? É uma conta rápida. A gente fez um levantamento na nossa empresa lá. Nós temos hoje, se 10% da frota do Brasil de veículos se transformar em veículos elétricos, o Brasil precisa gerar hoje 9,9 terawatt-hora a mais por mês de energia para suprir essa necessidade. Apenas 10% dos veículos elétricos. Então a gente hoje chegou em número 3 ou 4%. Então se a gente chegar em 10%, esse é o impacto que vai causar. Data centers farão um consumo de energia dobrar no Brasil em 4 anos. Por quê? O data center principalmente aplicado aonde? Utilização de tecnologias voltadas a AI. Qual que é o grande ponto disso aqui? Para hoje eu rodar um data center, eu tenho o consumo de energia para que ele funcione e eu tenho o custo para resfriamento. E esses são duas formas que eu consumo muita energia. Então, exemplo, né, prático, né, o nosso colega Elon Musk fez aquisição agora, através da SpaceX, de uma empresa chamada xAI, para justamente levar data centers para o espaço, para gerar energia lá, e o resfriamento no espaço é muito mais fácil, então o custo para fazer isso seria muito menor do que aqui, porque o impacto é realmente na área de instalação e na geração de energia para conseguir tocar esses data centers. Demanda por veículos elétricos deverá crescer 3,3% ao ano, né? Por eletricidade, perdão. 3,3% ao ano. E a gente nem está considerando, esse dado não considera a demanda por veículos elétricos. Então é 3,3% ao ano no natural do que já vem acontecendo. Se eu somar com a necessidade de veículos elétricos e data centers, a gente chega a números muito mais expressivos. Hoje, a solução que eu vou apresentar para vocês é um backup. Não ficar sem energia, ponto 1. Mas, no futuro, ele vai ser uma estratégia voltada à energia e financeira. Tá? O que acontece hoje, na nossa realidade, né? Durante o dia, se você... Alguém tem solar no condomínio aqui? Alguém tem energia solar? Não? Mas vamos lá, se tivessem, tá? De dia você tem uma maior geração solar disponível. É normal, tem uma radiação, tem uma geração. Depois eu tenho, junto com isso, uma menor pressão sobre a rede. Por quê? Durante o dia eu não tenho um consumo elevado de energia. Vamos pensar em um condomínio, que eu tenho 60 condôminos. 70% dessas pessoas estão fora de casa durante o dia trabalhando. E eu tenho uma baixa pressão sobre o consumo dessa energia. Consequentemente, se eu tenho uma baixa procura por energia, eu tenho também uma energia mais barata. Deveria ser assim. Tá? De noite, o que acontece? Aumento do consumo nacional, tanto no nossa realidade quanto nacionalmente falando, menor disponibilidade de energia e, obviamente, uma tendência do preço ser mais caro, porque se eu consumo mais e preciso de mais geração, eu vou ter um preço mais alto para desincentivar tanto esse consumo. Né? Obviamente, é a lei de oferta e procura. Se eu tenho mais procura, o preço acaba subindo um pouco mais também. O que vai acontecer? Pense em uma indústria hoje. Numa indústria, eu tenho esse cenário aqui acontecendo hoje. De dia, na indústria, eu tenho um valor de energia a 0,55 centavos o quilowatt-hora, certo? De noite, eu tenho um valor de quase R$ 3,00 o quilowatt-hora. São quase 4 vezes o valor do preço normal da energia. Por quê? Para desincentivar a indústria a consumir energia no horário de pico. Porque se eu tenho todas as pessoas indo para casa e ligando os equipamentos durante o horário de pico, e a indústria também continuar, eu posso ter um problema da minha rede não suportar toda essa carga de consumo. Tá? Isso hoje na indústria. Só que, pergunto, se esse cenário fosse para as nossas casas, como que seria? Porque hoje, se 70% do nosso consumo é durante a noite, e é natural que seja, como que funcionaria isso? Então esse é um grande ponto que nós temos que pensar. Tá? E o nome disso é time shifting. Como que a gente resolve? Né? O sistema armazena energia em horários mais baratos e vai descarregar essa energia em um horário mais caro, não precisando, inclusive, de painéis solares.
Tá? Então, essa é a grande sacada. Você pode ter uma solução de backup hoje, mas quando for necessário fazer isso, você consegue ter uma solução que vai ser, além de um backup, vai conseguir armazenar energia de maneira barata da concessionária e descarregar essa energia de forma no horário mais caro. Consequentemente, você tem um ganho financeiro. O nome disso é tarifa branca. Tá? Isso já existe, inclusive, só que hoje não é obrigatório, é de maneira opcional, mas ela já existe. Então, quando eu tenho horário fora do pico de consumo, que é, eu vou mostrar depois para vocês o gráfico, mas é o horário, vamos lá, convencional, comercial, de madrugada, um custo barato de energia. Vamos usar números aqui, 50 centavos o valor da energia. No horário intermediário, que a gente vai falar entre as 6 horas da tarde até as 7 horas da noite, que é o horário intermediário, eu vou ter um valor mais alto, que é o de hoje, 88 centavos o preço da energia. E o horário de pico, que é o horário das 7 horas da noite até as 22 horas da noite, eu vou ter um valor de R$ 1,50. O que acontece? Pensem se o condomínio tivesse energia solar. Ele vai gerar durante o dia e essa energia vai consumir uma boa parte e outra parte injetar na rede da concessionária. Essa parte que eu injetei, eu vou injetar onde? Nesse horário, que é o horário de dia que eu estou gerando energia, a 55 centavos. E eu vou compensar essa energia utilizada quando? No horário noturno, que eu pago 1,50. Consequentemente, o meu benefício não é o todo, é somente 55 centavos. E eu vou abater de 55 para 1,50, ficando 95 centavos para trás, que eu ainda tenho que pagar. Então, o nível de retorno de investimento, quando isso aqui for uma realidade para todos, vai diminuir substancialmente. Isso aqui é, basicamente, um histórico de tarifa branca. Então, tarifa convencional, né? A gente tem aqui, até às 17 horas. Das 18, a gente vai ter um valor intermediário. Das 19 às 21 horas, um valor mais alto, que é o horário ponta, que hoje já acontece na indústria, e às 22 horas temos mais o horário intermediário, depois volta para o normal. Então, significa que se você jogar energia para a rede nesse horário, você vai jogar um valor menor, certo? A 50 centavos. E compensar nesse horário, você vai compensar um valor maior. Exemplo, R$ 1,50. Consequentemente, o seu ganho financeiro é apenas de 50 centavos. E você continua pagando R$ 1 no quilowatt-hora. Então, esse aqui é um problema que hoje, nesse momento, não é uma realidade, mas vai se tornar. Tá? Sistema de backup da Solturi, o nome do sistema é Sentinel, Solturi Sentinel. É um sistema que não necessita de painéis solares, então eu tenho basicamente um inversor, que é um inversor fotovoltaico, que eu posso aplicar painéis solares nele, combinado com baterias. Tá? Então, o objetivo principal nesse início é eu ter um backup de energia para suprir quais demandas? Iluminação da área comum, câmera de segurança, controle de acesso, elevador, bomba de cisterna e outros itens que você possa achar interessante. Tá? O que acontece? Hoje existem soluções no mercado para elevador? Existe. Vamos usar o elevador como exemplo. Existe, você tem geradora diesel, que aí você tem um alto índice de complexidade de manutenção, principalmente o controle sobre esse cara estar funcionando quando for necessário, né? Ou você tem soluções com no-break, que vão fazer a parte de segurança desse elevador, de não travar com ninguém lá dentro e descer para o próximo andar para que a pessoa possa sair, mas essa solução, ela entrega autonomia completa. Então, eu consigo ficar de 4 a 24 horas com armazenamento de energia, rodando o elevador de maneira normal, como se não estivesse nada acontecendo, iluminação da área comum, controle de acesso, portão eletrônico, câmera de segurança, né? De maneira automática, ninguém precisa apertar um botão, ninguém precisa fazer nada, e o melhor de tudo, o síndico do condomínio tem via aplicativo o controle de energia, principalmente da carga da bateria, do nível de disponibilidade, e também o que ele consegue fazer? Consegue gerenciar de maneira mais eficiente. Então, poxa, já ficou mais de 24 horas sem energia. Ele consegue, inclusive, diminuir o consumo de algumas cargas para preservar maior carga para coisas mais essenciais. Então, essa solução aqui, ela vem com o objetivo de substituir a utilização de um gerador ou de um no-break para algo mais eficiente, que, obviamente, se o condomínio já tem energia solar, pode ser combinado com placas solares. Se não tem, não precisa. Tá? Faz sentido uma solução como essa? Você consegue fazer de maneira aplicação fácil, você não precisa construir nada para instalar isso aqui é instalado de maneira simples, é uma instalação muito limpa, né? Algo bem tranquilo de ser feito, depois eu vou mostrar um vídeo que vai explicar de maneira fácil, e aqui a solução está onde? Pro condomínio. Mas o melhor de tudo é, essa mesma solução eu consigo aplicar no apartamento do condomínio.
Então, cada morador pode ter uma solução dessa no seu apartamento, sem ter necessidade de placa solar, sem nada. Porque ele vai carregar toda a energia dessa bateria com a própria energia da rede. E aqui a gente começa a pensar no que eu falei algum momento atrás, que é onde, se eu carrego a bateria com a energia da rede, quando eu tiver a tarifação branca, porque ela vai acontecer, para eu equilibrar o consumo de energia no país, eu vou conseguir armazenar energia durante o dia num valor mais barato e vou descarregar essa energia no horário noturno num valor maior. E eu, consequentemente, mesmo sem painéis solares, começo a ter economia de energia. Então, hoje, isso não é uma realidade para todos, mas isso vai se tornar para justamente o Brasil evitar a gente vai evitar isso. Por quê? Porque o corte de geração, a inversão de fluxo não é um problema do governo em diferente posição A ou B, não é um problema técnico. E esse problema técnico só consegue ser resolvido com técnica, que é exatamente isso. Então eu vou armazenar a energia da rede da concessionária nesses horários e eu vou descarregar a energia da concessionária nesse horário. Consequentemente, se aqui eu pago um valor menor e aqui eu pago um valor maior, eu tenho um ganho financeiro quanto a isso, sem necessidade de placas solares. Tá? Vamos voltar lá. A Solture foi uma das primeiras empresas no Brasil todo a instalar uma solução como essa em um apartamento. Tá? Então nós temos os dois cases, tanto de condomínio quanto do apartamento. Tá? Fora a residência, enfim, outras situações. Né? Você pode optar por ser tarifado de maneira na tarifa branca, já pode. Já pode, mas hoje é uma opção, né? O que a gente entende? Num prazo de 1 ano e meio, 2 anos, para eu controlar esse nível de geração solar com energia jogada para a rede no horário que eu não preciso, eu tenho que, de alguma maneira, incentivar o consumidor, porque eu não posso te proibir de fato, né? Então, como é que eu vou incentivar você a gerar energia, mas armazenar ela e descarregar quando eu preciso? Eu vou fazer isso monetariamente. Então, vou deixar a tua energia de dia mais barata para incentivar o consumo nesse horário, ou que você armazene nesse horário e descarregue a energia de noite. Isso acontece hoje em quase todos os países do Ocidente, na China, em toda a China, e nos Estados Unidos, em vários estados já. Então, isso é uma necessidade técnica que a gente vai ter que passar, e falo com bastante tranquilidade. É um mercado que vai ser um mercado muito grande, e a adesão nisso vai ser muito grande também, porque a gente tem uma questão com conforto aqui também, né? Qualidade de vida e outras coisas, né? Então a gente pensa que, ficar sem energia hoje, de fato, é um problema bem complexo, tá? Aqui tem um vídeo, tem que dar o play lá. Esse aqui, só um pouquinho antes, esse é um vídeo, saiu, de uma solução em apartamento. Não é uma solução no condomínio, é uma solução em apartamento, tá? É um vídeo feito em parceria com a WEG para vocês darem uma olhadinha. No seu apartamento, a energia sustenta a sua rotina. Você trabalha, estuda, mantém tudo conectado, luzes acesas, o ar garantindo conforto. Até que a energia falha. E de repente, tudo para. Mas a sua rotina não precisa parar. Porque depender da rede não é a única opção. Com o inversor híbrido WEG e as baterias SBW200, o backup entra em ação automaticamente quando a rede cai. A bateria armazena energia, o inversor gerencia e entrega, e a transição acontece sem interrupção, mantendo o essencial funcionando por até 12 horas. Compacto, silencioso e ideal para quem quer autonomia sem abrir mão do espaço. Sistema híbrido WEG. Quando tudo para, você continua. Então, gente, obviamente focado no produto WEG, porque nós somos parceiros da WEG, então todo o portfólio da Solture hoje, desde solar a carregamento veicular, a automação residencial e armazenamento, é da WEG, tá? Então, o que acontece aqui? É uma solução, como eu falei antes, é um apartamento e eu consigo executar desta forma. A área de utilização é muito pequena, né? Não é nada robusto, não faz barulho, é bem tranquilo, tá? Então, é uma solução que nós entendemos que hoje ela vai ser adquirida por uma necessidade, né, de backup, realmente para conforto, qualidade de vida, mas que essa solução, no futuro, ela vai se tornar uma solução necessária para uma questão econômica. Tá? Galera, eu tenho 5 minutos, então eu vou permitir essa parte e depois eu vou abrir para perguntas se caso alguém tiver. Tá? Aqui a gente vai fazer um diagnóstico gratuito. Tá? Ah, Bruno, eu quero saber mais ou menos quanto custaria essa solução. Tá? O que acontece? É só ler o QR Code, vai ter um forms,
preenche o forms que vocês vão conseguir entender o que a gente precisa de informações básicas, tá? Não é necessário, no início, ter uma visita presencial, mas a conversa evoluindo, você entendendo que isso é uma necessidade para você, essa visita presencial, ela é de suma importância, porque a nossa equipe de engenharia, inclusive o Samuel, dos nossos engenheiros, está aqui, ele faz essa avaliação de carga para entender qual a solução é mais adequada para cada realidade, tá? Não. Só para vocês terem ideia, esse sistema que mostrou ali no vídeo, né, é um sistema hoje, obviamente, né, dependendo da realidade, né, é um sistema que custa em torno de R$26 mil, inversor e bateria. Tá? Para um condomínio hoje, para a gente tocar um elevador, por exemplo, área comum, que pega iluminação, portão eletrônico, bomba de cisterna, a gente está falando de investimento de R$70 a R$80 mil. Tá? Então, quanto mais equipamentos forem sendo alocados no projeto, maior o número de packs de baterias adicionados, consequentemente o valor começa sendo maior. Tem monofásico, trifásico e eu tenho também split phase. Para bifásico eu uso o monofásico mesmo. Eu posso conectar em uma fase ou nas duas fases, um em cada fase. Mesma coisa. A solução também entrega no split phase, que é em regiões onde eu tenho o trifásico 220. Então o inversor trabalha dos dois jeitos, 380 ou 220. Era isso? Exatamente. A quantidade de baterias, ela depende do tempo de uso, e a potência do inversor depende muito da potência dos equipamentos alocados. Né? Por uma questão técnica, a gente tem que respeitar para não ter problema. Então, o objetivo principal aqui é trazer esse backup com maior confiança. Né? A solução de no-break, a solução de gerador, são boas soluções? São. Só que o problema é, você acaba não tendo uma confiança total naquela solução que ela vai funcionar quando você precisar. Aqui, como você tem um gerenciamento via aplicativo, é muito mais simples e você tem isso de maneira muito mais segura. Né? E para ter uma ideia, uma bateria dessa tem 6 mil ciclos de vida útil e de garantia. 6 mil ciclos hoje, a gente está falando, se eu consumir um ciclo por dia inteiro, eu tenho 6 mil dias de uso. Obviamente que se você só vai consumir um ciclo inteiro quando a gente entrar lá na tarifa branca. Mas, por enquanto, você só vai consumir o ciclo da bateria quando você tiver necessidade de backup. Né? Então, a vida da bateria hoje, a garantia é de 7 anos, mas você tem 6 mil ciclos de utilização. Tá? Diferente também no gerador, né, que a garantia é 12 meses, o no-break também é 12 meses, então você tem 7 anos de garantia. Tá? Pode ir. A minha dúvida é o seguinte, com relação à aplicação dos elevadores. Né? Os elevadores, na maioria dos casos, a gente utiliza ali um inversor de frequência, né? Que isso vai impactar ali nos reativos. Né? E assim, esse inversor de frequência, fora o inversor de frequência para o acionamento do motor e também as partes que são bem sensíveis ali a variações da qualidade de energia do elevador, os módulos e tudo mais, quando a gente alimenta esse sistema, né, essa carga, com um inversor alimentado por bateria, naturalmente o teu fator de potência vai cair. Né? E como é que tu controla isso para que tu ainda esteja dentro dos limites adequados ali de fornecimento de energia, para que tu não prejudique a vida útil dos equipamentos? O objetivo principal é que todos esses estudos, quando a gente tem elevador incluso, né, a nossa equipe de engenharia faz exatamente isso em cada realidade, para entender, para que eu não tenha um problema no equipamento instalado lá e nem no meu sistema instalado de backup. Né? Então, a adaptação do projeto é de acordo com a realidade de cada solução. Exemplo, eu tenho soluções para elevadores de pequeno porte. Ok, elevadores de maior porte já é diferente. Então, na tua solução, a nossa equipe de engenharia vai linkar junto com a fornecedora do elevador para entender o que a gente precisa entregar de energia naquele momento para não passar de nenhum nível diferente lá e, inclusive, colocar um banco de capacitivo para não acontecer isso, entendeu? Justamente para você não ter um prejuízo, né? Exatamente. Porque senão não adianta, né? Mesmo que eu vá fornecer energia igual, mas eu vou ter um problema de queda ali grande e eu posso prejudicar o elevador. Então tem que ter esse casamento, né? Sozinho a gente faria um problema. Então tem que ter um casamento com a empresa de elevador também, tá? Bruno, seria legal comentar também que a gente tem um analisador de energia, né? Eventualmente, se o fabricante do elevador fizer alguma pergunta com relação a como vai operar, a gente pode colocar o medidor, fazer todo o levantamento de cargas, ver como vai se comportar e daí fazer a operação. Isso aí. Porque assim, né? Porque pode virar um problema meio jurídico até. Porque, por exemplo, se a gente não tiver o analisador, né, o dono,
fornecedor dos elevadores, eles podem alegar É isso aí. que o fornecimento aqui foi inadequado, por isso queimou uma placa de 60 mil, por exemplo. Quem que vai pagar, né? Então, assim, essa é uma preocupação que a gente tem que ter bem séria, acredito eu, né? Então, assim, ou a pessoa que faz a manutenção dos elevadores, a empresa responsável e tudo mais, tem que ser notificada, acredito eu, né? Exatamente. Tem que ter um comum acordo ali, não, beleza, esse teu equipamento aqui, ele é dentro das capacidades técnicas para que seja alimentado o elevador. É isso aí. Beleza, ó, tá ok, assina aqui um termo dizendo que de fato esse teu equipamento aqui ele pode alimentar o elevador sem prejuízo algum. Aí acho que a solução fica dentro dos moldes que o condomínio espera, né? Exatamente. O objetivo principal é trazer mais autonomia, né? Não causar um problema adicional, né? Então, nada é feito assim, plug and play, né? Comprei, eu vou lá e simplesmente ligo, né? Então, o estudo de engenharia é feito de acordo com a realidade de cada situação e com cada fornecedor do equipamento lá instalado, né? Então, esse problema existe de fato somente com o elevador. As outras soluções é basicamente energia e continua de maneira normal. E essa solução, ela atua em 20 milissegundos. Então, você tem um nível de atuação muito rápido, né? Basicamente, você não sente que a energia caiu, né? Em iluminação, por exemplo, você não vê nenhuma diferença. Ela continua funcionando. Somente em equipamentos mais sensíveis mesmo que você vai sentir uma diferença, tá? É isso? Acabou? Eu estou atrasado já, né? 2 minutos. Mais alguém? Então, fechou. Opa, perdão. Verdade. Nós estamos com o stand também lá, podem visitar a gente, tá a nossa equipe comercial, equipe de engenharia à disposição para tirar dúvidas e qualquer atendimento que for necessário também, tá? Gente, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. A Solturi hoje é uma empresa que atua em todo o ramo de energia, então a gente, de fato, traz soluções bem completas, né? Desde a parte de adequação de entrada de energia até mesmo a execução de sistemas fotovoltaicos, somente armazenamento, carregadores veiculares, né? E automação residencial. Então, é uma empresa que o objetivo é ser one-stop shop, né? Que você consiga todas as soluções com a gente. Fechou? Agradeço a atenção e a disponibilidade. Um excelente dia para nós. Tamo junto.